Boa noite, igreja. Olha aí, mais uma vez. Boa noite, igreja. Glória a Deus, que bom, graça e paz a todos. Um prazer estar em Joinville. Hoje à tarde eu contei que foi a primeira cidade grande que eu visitei, foi Joinville. Eu era adolescente, demorou umas 300 horas de ônibus, mas eu cheguei aqui. Minha mana mais velha veio para a cidade grande, eu vim. E eu pensava que é porque eu era lá do interior, mas é grande mesmo a cidade. Depois descobri que era grande. Pensava tão grande essa cidade. É um prazer sempre estar aqui. Nós viemos de uma maratona já de viagem aqui pelo litoral. Tivemos ontem o dia todo em um evento poderoso da Fraternidade do Reino em Florianópolis, na ilha. Foi um mover de Deus, também grandes conexões, muitas coisas fortes aconteceram. E hoje nós chegamos já para o almoço e estamos aqui, certo? A Antonella está no hotel, não veio, ficou com a nossa funcionária ali, e porque ela está cansadinha também da viagem, tem os horários, mas está aqui muito feliz de estar com a minha esposa, a apóstola Cris, e por tudo que Deus tem feito na nossa casa e tem refletido sobre a igreja, amém? Muito bom estar aqui com o pastor Léo, pastora Drica, amigos, pastores de longa data. É muito bom estarmos aqui com o pastor Jackson e a pastora Daia também, e todos os demais pastores, presbíteros, líderes e amigos que estão aqui. O Ademir, vem aqui. O Ademir e a Vivi, vem aqui também, Vivi. Deixa eu apresentar para a igreja. Esse casal são lá de Foz do Iguaçu. Eu quero honrá-los. O Ademir e a Vivi são uma bênção. Eles são líderes nossos, amigos, pessoas de Deus, são empresários, também tem um grande movimento, são os idealizadores e criadores do Legado Brasil, que é um palco que celebra histórias que impactam vidas, e tem um grande movimento nesse sentido, e eu sei que eles carregam um grande chamado de Deus, e eles fazem a ponte entre nós e aqueles que falam inglês, porque ele é tradutor, tem escola de inglês, são empresários nessa área. A Vivi tem uma história muito forte sobre paternidade, sobre o que Deus fez no coração dela, o Ademir também. Ademir, diga alguma coisa aqui, 1 minuto para a igreja. Graça e paz, igreja. Eu estava ali pensando no pastor Léo, e eu estava pensando sobre também uma história de uma música, que depois eu acho que, conforme nós vamos continuar o culto hoje, vai se encaixar muito bem. E essa música se chama Amazing Grace. Quem conhece Amazing Grace? Amazing Grace, sweet the sound, né? Que graça maravilhosa, que som maravilhoso, que salvou um ímpio como eu. Esse homem escreveu essa música, pastor. Ele estava num navio negreiro, indo levar negros escravos para os Estados Unidos, em 1876. E ele escreveu essa música baseado na melodia que os negros estavam cantando. Ele não entendia a língua deles, e ele escreveu essa música baseado nessa melodia, porque ele havia conhecido Jesus nesse dia, nesse navio. Agora imagina o peso do seu coração, porque ele ainda tinha que entregar aquela carga. E ele estava ali agoniado, estava ali pesado e arrependido. E eu consigo ver assim, ele olhando para o oceano, aquelas ondas, e ele falando assim: que graça maravilhosa que salvou um ímpio como eu. Antes eu era perdido, mas agora eu sou achado. Porque Deus nos encontrou. Nós estamos aqui nessa noite. E é um grande prazer de estar aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês, porque Deus encontrou a cada um de nós. Deus abençoe, Ademir e Vivian, obrigado. Deus abençoe mais uma vez. Ele mexeu e foi um gatilho poderoso já desde o início desse culto, porque um dia, pastor Léo, eu morava na ilha, e aqui em Floripa, e eu me deparei de escrever textos vivendo momentos, né? Escrevi alguns textos. Um texto foi sobre recomeçar, foi sobre essa graça, foi sobre essa esperança, foi sobre isso. Outro texto foi sobre a eternidade, porque por muito tempo foi pregado
o arrebatamento como um dia de caos, como um dia de medo. E eu comecei a entender que o arrebatamento não é um dia de medo, é o dia do início da grande festa chamada Bodas do Cordeiro. Onde está o menino que cantou aqui, o ministro de louvor? Vem aqui. Daí sabe o que aconteceu, Beto? Sabe o que aconteceu, Beto? Eu peguei aqueles textos e viraram as duas músicas que vocês cantaram aqui no início. Viraram essas músicas. Então, quando canto essas músicas, eu me reporto à noite de lágrimas, à madrugada de oração, que saiu aquele texto. E eu tinha esquecido de falar, Ademir, daí quando você contou o quão poderosa é a graça. E a graça nos dá direito a entrar na festa das bodas do Cordeiro. Entender que a vida... Então, quando você canta aqui essa música, canta um pouquinho das duas aí. Você não está cantando... É uma música que eu escrevi o texto, e o Andrei colocou os arranjos. E eu sei de onde veio essa mensagem, veio do céu. Certo? Existe uma história de revelação, de unção, de profundidade por trás dessas letras. Eu fiquei muito feliz, vi que foi Deus que te direcionou em relação a isso. Canta um pouquinho, sem instrumento, tem que ser assim. Então diga, oh, a festa das bodas do Cordeiro chegou. Então diga, oh, a festa das bodas do Cordeiro chegou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Olha só, sabe o que eu imagino? A gente passa desafios, mas se não desistir, naquele dia, o grande dia do arrebatamento da igreja, nós vamos estar lá. E daí que nasceu frases como eu sempre falo assim: você pode passar qualquer desafio, mas eu quero te fazer um pedido: não falte na festa das bodas do Cordeiro. Amém? Posso te fazer outro pedido? Traz tua família para a festa, traz teus vizinhos para a festa, leva os teus amigos para a festa, leva as pessoas que... Vamos encher de gente essa festa que é as bodas do Cordeiro. Quem está comigo aqui? Pode dar glória a Deus. Obrigado, tá? Deus abençoe. Bom, está aqui, tem o banner ali da nossa série do mês, Paternidade. Mês de agosto. Foi domingo passado? Foi Dia dos Pais? Sim ou não? Domingo passado foi um dia atípico. Nós descemos lá para o rancho, para o sítio, e lá está a minha sogra e o meu sogro. Depois a Cris, minha esposa, a apóstola Cris, e a Juliana, que é mana dela, minha cunhada, depois de 29 anos, passaram um Dia dos Pais junto com o pai. Uma revelação da graça. Porque meus sogros estiveram divorciados por 30 anos. E de repente a graça envolveu e o fez restaurar de volta. Uma história atípica. Esses dias eu contei para um senhor que trabalha na agropecuária, ele falou: mas sério? Sério. A pessoa não volta para a esposa antiga, tem que ir para frente. Eu falei: mas Deus falou, por que voltou? Eu falei para ele: porque é um milagre. Porque é um milagre. Ele falou: eu não entendo, mas tá bom. Ele falou para mim: mas as pessoas não vão entender o milagre. Mas quando Deus coloca a mão na tua família, gerações para trás que ainda vivem e gerações para frente serão tocadas através da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui está o texto bíblico. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, diga assim, o poder, de serem feitos filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. Precisamos resgatar um pouco a história. Quando Deus faz o homem e coloca ali no Éden, o homem e a mulher, o homem é formado do pó da terra, mas ele é feito à imagem e semelhança de... Então esse homem, o primeiro Adão, tem a capacidade de gerar filhos para Deus. Porque ele tem o DNA de Deus, o código genético de Deus. A imagem quer dizer a natureza divina. Só que ele
pecou. O homem e a mulher pecaram. E entrou o pecado e interrompeu a geração de filhos para Deus. Aí passa essa fase e Deus levanta um homem. Esse homem se chama Abraão, vem a estação dos patriarcas. Abraão é chamado, Deus tira ele da terra de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, chama ele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Ele sai, e ele tinha uma promessa, que ele ia gerar filhos, e chega um momento que nem ele mais acredita, Deus aparece para ele e diz, sai dessa tenda, conta as estrelas do céu, ele não consegue contar, conta a areia da terra, a areia do mar não consegue contar, e Deus diz para ele, assim será a tua descendência. De Abraão vem Isaque, que nasce já na velhice, não era mais possível Sara ter filhos, mas Deus age de uma forma sobrenatural e torna o impossível possível. Deus vai agir nessa noite de forma sobrenatural, vai tornar o impossível possível, porque existe uma manifestação de Deus vindo em tua direção nessa noite. Se você acredita, reage dando glória a Deus. Vai aplaudir, aplaude de verdade, dá o teu melhor para Jesus. Abraão, Isaque, vem Jacó. Jacó que entende o poder da bênção paterna. Nós olhamos para Jacó de uma forma negativa, porque realmente ele teve comportamentos comprometedores. Mas Jacó entendeu o poder da bênção do pai. Enquanto Esaú estava com fome, Jacó sabia que havia uma bênção especial para o filho primogênito na época. E ele valorizava essa bênção paterna. Pessoal, não era herança. Jacó não queria herança, a gente se engana. Tanto é que ele abandona tudo, ele não quer herança, ele quer a bênção. É melhor tu ficar com a bênção do que com a herança. Quem corre atrás de herança nesse aspecto é pessoas incertas da bênção. E aí Esaú vem da caçada, não pega nada, e ele está com muita fome, está a ponto de morrer de fome. Não sei se já teve muita fome. Agora nós passamos um dia típico no meio das terras argentinas, e tinha uma areia movediça e o nosso carro ficou empenhado, a gente estava olhando campos, fazendas, e ficou empenhado, e a gente passou o dia ali, não conseguimos contato, não conseguimos tirar a caminhonete, não tinha contato nenhum. E aí a gente teve que pegar uma carne que tinha no na carroceria da nossa caminhonete, cortar com um facão, fazer um fogo no chão e comer ela sem sal mesmo. A fome aperta e você come, brother. Você vai mudar a tua concepção se um dia você tiver que comer qualquer coisa. A gente às vezes é muito chato para comer. Então a mulher já está cansada de você. Aproveita, mulher, e olha, ele para de ser chato. Come a comida e não reclama, rapaz. Tá bom? Não sei o que, você vai ver, rapaz, tá? Aliás, um monte de homem frouxo e fresco, né? Tem que comer de verdade e viver a vida com autenticidade. E aí sabe o que aconteceu? Cortamos aquela carne, comemos ali, muita fome. A minha filha estava junto, ela foi para subir drone e não estava tão bem de saúde. Fiquei um pouco preocupado por ter ela ali e não teve jeito de sair. No final entendemos que a caminhonete tinha sido travada, porque nós fomos para um barraco do senhor Antônio, e quando a gente chegou lá o vento soprava. O senhor Antônio não tem dentes na boca, um fogo em cima de um tonel, e no meio daquilo eu me perguntando, Deus, por que tu parou a gente no meio do nada e deixou incomunicável? Quando eu perguntei para o Antônio, tu já ouviu falar de Jesus? Ele falou, não. O que é Jesus? Eu falei, você já foi numa igreja? Ele falou, nunca. Você é de que religião? Ele falou, não tem religião. Eu não tenho documento. Eu moro aqui. Vem uma pessoa a cada 90 dias aqui. Eu só vejo gente a cada 90 dias. Eu falei para ele, você sabia, seu Antônio, que o ser humano tem um corpo, mas ele também tem uma alma, um espírito, depois que você morre? Tem um outro destino, tem duas casas na eternidade. Ele falou, não sei. Eu falei, uma casa é o inferno, outra casa é o céu. Eu comecei a descrever para ele. E o único que pode te colocar no céu é um homem chamado Jesus, que morreu aqui.
e ressuscitou. Deus se fez carne, Deus amou. Ele falou: como tu sabe que Deus me ama? Você está falando que Deus me ama, como que você sabe que Deus me ama? Eu falei: é que Deus fez a nossa caminhoneta travar e nós estamos quase 24 horas aqui. É a grande prova que Ele te ama, enviou nós aqui para falar para você que Ele te ama. E o que te parece falando sobre isso? Ele falou: eu sinto bem. Eu me sinto bem. No final acaba com uma oração de confissão. Quando Deus para o teu carro, é porque Ele tem alguma coisa para fazer. Ele vai te colocar na rota onde uma alma precisa ouvir. Para de reclamar por causa das coisas que estão acontecendo. É Deus te direcionando para o lado que Ele quer te levar. Muitas vezes atribuímos ao diabo aquilo que é Deus fazendo. Bom, tá cortando, parece. Tá certo aí o som? Aqui em cima cortou. Bom, voltando, Esaú estava com tanta fome que ele disse: eu quero teu prato de comida, Jacó. Jacó de olho na bênção. Jacó era o tipo de crente que não perdia oração. Falava: eu estou aqui. Chamava diante do altar, ele vinha e dizia: pode orar. Era o tipo de pessoa que falava: toca no altar, oferta, dizima. Ele dizimava, ofertava, porque ele falava: eu quero a bênção, eu creio na bênção do Senhor. E o cara falou assim: para que me serve essa bênção? Ele disse: me dá a tua bênção que eu te dou o prato. Para que me serve? Esaú desprezou. E a Bíblia chama lá no Novo Testamento Esaú de profano, não chama Jacó de profano. Não sejas profano como Esaú. E posso falar para você: não despreze a bênção do Senhor, não profane a promessa. Ele disse: eu quero a bênção. E aí ele vai lá e tem aquele episódio terrível que nós não conseguimos digerir, que ele engana o pai. O pai está cego, abençoa ele. E ele faz um guisado. E a prova que ele não quer a herança, que ele larga tudo e foge. Ele não quer a herança, ele quer a bênção. Ele falou: eu abençoado não preciso da herança, eu vou gerar muito mais que a herança. E a bênção paterna dá autoridade sobre a vida dele. Jacó, quando está voltando, não vamos abordar toda a história, está voltando multimilionário. Jacó é abençoado. Ele tem a bênção. Ele vai para Labão, Labão engana ele. Ele tem que trabalhar 14 anos para conseguir a mulher que ele quer, não tem problema. Tem enganos no caminho, mas ele vai para cima, ele vai colhendo situações, mas ele não perde a bênção. E ele vai sendo abençoado. No final ele diz: ei, isso eu acho poderoso quando chego nesse texto. Ele fala para Labão, seu sogro: eu não quero mais salário, eu quero comissão. Eu quero as ovelhas malhadas, listradas. E o sogro dele, Labão, fala: você vai morrer de fome. Ele manda tirar todas as ovelhas listradas, malhadas, deixa só as branquinhas que estavam ali. E Jacó está no meio de uma situação, uma pressão terrível, porque Labão escravizava, não liberava ele, não queria perder, porque Labão entendeu que estava sendo abençoado por causa de Jacó. Posso te contar uma coisa? Eu sei que onde eu ando o povo é abençoado por minha causa. E eu sei que onde você anda o povo é abençoado por causa da tua causa. Amém? E aí sabe o que aconteceu? Ele, em vez de ficar embaixo daquela opressão de Labão, ele rompe com tudo. E ele vai lá e faz a maior loucura, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Ele vai lá e pega as árvores, os galhos de árvore, e ele, os pés de árvore, tronco de árvore, galho de árvore, tudo que tinha, e ele tira as cascas e deixa tudo listrado, as árvores, na frente onde as ovelhas tomavam água e acasalavam. Ele falou: elas vão olhar para as listras e vai sair ovelha listrada. É a maior bobeira do mundo. Não existe prova científica nenhuma que o animal vai olhar para as árvores listradas e vai sair listrado. Que bobeira é essa? Mas deixa eu te falar, não tinha nada a ver com ciência. Tinha a ver com criar ambiente profético.
Jacó disse: em vez de eu ficar duvidando, eu vou criar um ambiente profético. Eu não vou ficar escravo de Labão. Eu tenho uma bênção, foi liberada a bênção paterna sobre a minha vida. E essas ovelhas eu vou criar um ambiente profético. Ao invés de ficar reclamando, crie um ambiente profético. Crie um ambiente profético. Ei, ao invés de se dobrar diante das circunstâncias que está vindo sobre a tua vida, crie um ambiente profético e prepare que essa semana Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer milagres. Agora, Jacó, quando está voltando, rico, ele passa pelo Val de Jaboque. Jacó, pessoal, é o único homem na Bíblia que brigou com o anjo. A Bíblia fala que ele lutou com o anjo. Ele era atrevido, ele era diferente. Ele falou: não, você não sai daqui enquanto não me abençoar, você não vai. E agarrou o anjo e disse: você não vai, você não vai. Até que o anjo tocou na coxa dele e ele ficou manco. Até hoje o judeu não come a coxa direita do animal, por causa de Jacó, até hoje, para sempre. Eles não comem. O anjo tocou, ele ficou manco. E o anjo olhou para ele e disse: quem é você? Ele disse: sou Jacó. Aí o anjo diz: a partir de hoje você serás Israel. Eu estou falando de um Deus que quer gerar filhos. Não deu certo com Adão e Eva, pecaram. Aí ele levanta Abraão como promessa. De Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, e Jacó se torna Israel. Uma nação que gere filhos para Deus. A Bíblia vai dizer em Malaquias 2:15 que gere filhos segundo a sua descendência. Ele quer filhos. A carência de Deus é de filhos. Aí a Bíblia vai dizer que Jesurum, que é Israel, engordou e deu coices contra o altar. A Bíblia chama Israel de uma forma alegórica. Jesurum, Israel, prosperou e ficou arrogante e deu coices contra o altar. E aí a Bíblia vai dizer que ele veio. Deus queria uma solução. Jesus é o Deus Filho encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele disse: vou resolver o problema, eu preciso de filhos. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E voltando um pouquinho atrás, Salomão traz uma alegoria da igreja, que é Salomão e a Sunamita. Quando o próprio Deus decide casar com a igreja para gerar filhos. Aí Jesus vem, quando ele vem, alguém perguntou assim: cadê o Pai? E ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos. E aí que acontece a grande ação da graça. O povo de Israel rejeita Jesus como Messias. A religião judaica rejeita Jesus como Messias. Eles ficam dentro da sinagoga enquanto Jesus anda pelas ruas e começa a gerar filhos espirituais. E se fôssemos olhar para o passado, Abraão ouviu a voz de Deus, sim ou não? Noé ouviu a voz de Deus. Moisés viu Deus pelas costas e o seu rosto brilhava. Sansão foi possuído pelo Espírito de Deus. Elias orou e desceu fogo do céu, e também foi transladado. Que coisas maravilhosas, sim ou não? Os discípulos andaram com Jesus. E esse pai, um pai quer intimidade. Diga comigo, intimidade. Ele quer intimidade. E aí vem evoluindo. Tudo isso que aconteceu, ele fala: não estou satisfeito, eu quero mais intimidade. Aí Jesus disse assim: agora é outro nível, a graça. Agora vocês não vão sentir, não vão ser possuídos, nem vão caminhar.
Se vocês aceitarem a graça, eu e meu Pai viremos e faremos morada dentro de vocês. Quem sente que dentro de você tem a presença de Deus, levante as duas mãos e solta essa presença em glória a Deus. Solta, 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 dá glória a Deus, dá aleluia, reage. Oh! Aí, a luta de Satanás é que o cristão não entenda o poder da sua paternidade espiritual. Existe uma guerra contra essa geração muito forte. É uma guerra travada para que o espírito de orfandade tome conta dos cristãos. E passa pela paternidade biológica. Eu conheci e tive conversa com diversos ateus. Um deles é um cardiologista muito conhecido e tornou meu amigo. Ele escreveu 7 livros sobre ateísmo. Mas quando a história dele eu fui conversando, chegou no pai, que ele teve um problema muito sério com o pai. As pessoas remetem a dor do pai biológico, consciente ou inconsciente, para Deus. Um pai ausente, um pai que maltratou, eles inconscientemente remetem essa dor para Deus. Então foi se criando pessoas que não respeitam a autoridade paterna biológica e consequentemente não respeitam a autoridade paterna espiritual, que é um pastor, um líder espiritual, um apóstolo, alguém que lidera, e a paternidade divina é ofuscada. Por quê? Porque é uma forma de inverter e de queimar a identidade divina dentro do ser humano. Uma geração incerta, uma geração insegura, uma geração esquisita. Que não quer ser submissa a nada. Uma geração carente, que faz qualquer coisa para ser aceita por uma comunidade, por uma tribo, por alguém. Não importa se usa droga, não importa se prostitui, não importa se mente, se rouba, ela quer ser aceita porque não tem segurança de quem é. Uma crise de identidade invadiu por falta de paternidade. Homens inseguros dentro de casa. Uns não conseguem ser provedores da sua casa. Outros, com grande desafio para impor uma autoridade e identidade que eles não têm, se tornam agressivos, porque não têm segurança de quem são. Mulheres feridas e machucadas, revoltadas com a figura sacerdotal que foi distorcida, lutam contra os seus maridos dia e noite. Filhos que assistem à briga interna das casas e saem feridos, dizendo: eu nunca quero me casar. E no meio disso, uma grande batalha espiritual travada, para que hajam seres sem identidade de paternidade divina. Sendo que o sonho de Deus, eu vou te contar, quando os discípulos disseram: ensina-nos a orar, Jesus disse: quando vocês orar, vocês oram assim: Senhor Deus, sim, não. Ele diz: quando vocês orar, vocês vão dizer: Pai. Vamos lá? Pai. Seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Não, você não entendeu. Levante sua mão e ore o Pai Nosso. Vou contar até 3, você vai soltar a voz. Todos, levante a mão. 1, 2, 3. Seja feita assim na terra. Não nos deixe cair, mas livrai-nos do mal, porque teu
O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: vocês fiquem tranquilos que vocês têm um pai agora. Olha para quem está do seu lado e diz: você tem um pai. Só que o diabo luta para distorcer isso. As pessoas vê Deus como um carrasco, vê Deus como um cobrador, vê Deus como um tirano, mas tem dificuldade de ver Ele como pai. Porque a figura do pai foi sendo distorcida ao longo dos anos, ao longo das gerações. Esse Deus que é pai, Ele é um pai de princípios, Ele é um pai de amor, mas é um pai de justiça. Esse Deus que é pai, deu a maior prova de amor. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu-nos o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa geração com identidade distorcida, com crise de identidade, de paternidade, entraram nas igrejas, estão aqui, uns curados e outros feridos. Toda pessoa que não tem bem resolvido o seu problema de paternidade biológica, espiritual ou divina, ele é carente, ela é carente. Em um relacionamento, uma pessoa com extrema carência mata o outro e diz que é em nome do amor. Ela suga, ele suga, nunca está bom, nunca está satisfeito. Quando a gente começa a atender casais, é um reclamando do outro, porque tem uma carência do tamanho do mundo. Quando se trata de igreja, as pessoas estão carentes. Todo mundo quer atenção do pastor, mais atenção, porque eles trazem a carência do pai biológico, colocam em cima de um líder espiritual que nunca vai suprir. As pessoas dizem: o meu pai. Deixa eu te falar, sobre pai biológico, o nosso pai, nós não vamos conseguir mudar o que ele fez, nós não conseguimos voltar ao passado. Eu decidi focar nos pontos positivos do meu pai e pronto. Porque não tem como voltar lá e mudar da forma que ele fez, do jeito que ele fez. No fundo, ele deu o melhor que ele tinha para você. Então para de reclamar, vira a página e perdoa o teu pai, homem. Perdoa o teu pai, mulher. Não adianta você carregar a Bíblia se nem o teu pai você conseguiu perdoar. Não adianta você querer transformar o mundo se Jesus ensina nós a amar até aqueles que nos perseguem, se nem o teu pai você conseguiu perdoar. E essas pessoas inseguras, a pessoa insegura de paternidade, ela se sente ameaçada em qualquer situação e ela agride os outros, fere. Aí sai pessoas feridas, igreja carente, relacionamentos doentes. Tudo isso construindo um cenário para que a verdadeira paternidade não flua. E eu tenho uma coisa para falar para você: ao desinterromper, ao clarear a verdadeira identidade paterna de Deus sobre a tua vida vai ganhar outro patamar. Uma certeza, uma segurança, que não é argumento de motivação, mas que é o coração de quem sabe quem é o seu pai. Quando vieram as maiores guerras, eu lembro que a gente era criança e a gente ia na aula e de repente chegava alguém mais forte, se bem que lá não tinha como bater em nós, que tinha muito irmão, né? Então a gente se unia e virava uma gangue. Mas quando vinha alguém muito mais forte, estava meio encurralado, meio sozinho, falava o seguinte: cuidado que eu vou contar para o meu. Vou contar para o meu pai. Como quem diz: meu pai é forte, rapaz. Ei, deixa eu falar para você, a hora que algum demônio tentar te atacar, conta para o pai. A hora que alguma crise tentar te diminuir, conta para o pai. Levante sua mão, feche seus olhos e conta tudo para o pai. Conta alguma coisa para o pai agora, solta a tua oração ao pai. Para de formalidade, só fala com o pai. Jesus já morreu e ele é o elo de ligação entre você e o teu pai, que é Deus. Por adoção você se tornou filho. Enai que tu li amacheira macatura bacacheira bacandara baixandarai. Pai seguro gera um filho seguro. Você carrega o DNA do teu pai. E eu gosto daquele texto
Quando Jesus envia os 70 discípulos e eles voltam dizendo: aos espíritos imundos se submete a nós. Quando Jesus pede feedback da missão, e Jesus diz assim: ó, vocês estão errados. Não se alegre porque os espíritos imundos se submetem a vós. Alegrai-vos antes pelo vosso nome estar escrito no livro da vida no céu. Sabe o que é isso? Eu preciso te contar uma coisa. Quando você sabe quem é o teu pai, ele está dizendo: vocês não, os espíritos malignos não se submetem a vocês por causa de vocês, é porque eles sabem quem é o teu pai. Eu chego aqui nessa noite, se tiver enfermidade vai sair, não é porque eu sou bom, é porque o meu pai o meu pai me enviou. Eu vou expulsar demônio aqui nessa noite, não é porque eu sou bom e eu tenho uma unção diferente, é porque eu sei onde o meu nome está escrito. Não importa o tipo de guerra, o tipo de calúnia e de acusação que vem, eu sei quem é o meu pai. E eu quero te convidar a realçar essa identidade de filho e entender que além de você ser filho, você vai gerar mais filhos para Deus. Eu não estou falando só filhos biológicos, eu estou falando de filhos espirituais. Hoje eu tenho duas filhas, a Tainá, vocês sabem, que tem 24 anos, e a Antonella, que tem 1 ano e 4 meses. Mas espiritual, eu tenho diversos filhos e filhas. De quando em quando eu encontro alguém, histórias que me chocam, e parece que eu estou ficando velho. Porque eu tinha 16 anos, era a região de São José do Cedro, e eu fui chamado ali, umas pessoas foram num culto de libertação, e eu fui chamado para orar para uma mulher. A mulher tinha, eu não lembro bem, se era 5 ou 6 pontos de safena, e ela engravidou. E nesse culto que ela foi, eu não lembro, mas ela falou que eu profetizei que ela ia engravidar. Só que ela não podia engravidar, porque se ela engravidasse, ela morria no parto, na cesárea. E daí ela engravidou. O médico fez toda a análise, falou: ali ainda é gêmeos, só que tem que tirar porque você morre. Eu, muito novo, me levaram lá, ela me contou a história, falou: nós te chamamos aqui para você falar, a gente tira ou não tira? Já pensou? Eu olhei e falei assim: eu nem lembro que eu profetizei, mas se eu profetizei foi Deus que me usou, porque a senhora engravidou. Sim ou não? Sim. Então não tira. Que se Deus falou que vai dar, e ainda falei para a mulher: se for para tu morrer, tu morre, mas as crianças vivem. E se Deus quiser, te mantém viva. Ela chorou ali, eu orei, cheio do Espírito Santo, saí dali nem pensando na gravidade da situação. Você sabia que às vezes você tem que ser criança para Deus te usar? Se você tem muita regra, Deus não te usa. Você é muito delicadinho para Deus te usar. O Espírito Santo vai te tornar um pouco mais agressivo. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, ele vai entender o tom profético. Se não entender, é problema dele. E diga: tu vai ficar meio doido, meio louco. Você vai começar a falar de Jesus para todo mundo. Você vai começar a orar por enfermos e eles serão curados. Você vai começar a profetizar, milagre vai acontecer. Uou, uou, uou. Mas aí passou um tempo, e há um tempo atrás estou contando as loucuras, coisas que acontecem. Eu não sabia mais a história, né? Não, passou, eu soube da história logo em seguida, sim. Melhor dizendo, eu já estava em São Miguel do Oeste. A mulher teimou contra o médico, o marido também. Falaram: um profeta falou para nós, o médico queria prender eles. Deixou passar os meses. Nasceram as 2 meninas. Eu não tinha tanta noção da gravidade. Eles levaram em São Miguel do Oeste e eu apresentei as 2. Contei o testemunho e foi embora. Passou uns anos, eu pregando num lugar, veio uma família. As meninas já estavam com 12 anos. E a mãe e o pai olharam para mim e falaram: foi Deus usou você
Eu penso, eu era um menino que eu tinha 16 anos, eu não tinha nem noção. Mas tem filhos espirituais. Eu quero falar para você que você vai gerar filhos espirituais. Quem recebe? Levante a mão. Se tem alguém, segura a mão levantada. Se tem alguém estéril aqui espiritualmente, Deus vai desbloquear você. Você vai ser pai espiritual. Você vai gerar pessoas para Deus, segundo a descendência de Deus, através do poderoso sangue de Jesus. Por que eu te falo com tanta alegria que o senhor Antônio aceitou Jesus? Porque Deus levou a gente lá para o meio do sertão da Argentina para gerar um filho. E na grande festa, nas bodas do Cordeiro, eu quero ver o Antônio lá. E daí eu entendo porque Deus trabalha na nossa vida. Eu vim de uma família muito pobre, vocês sabem disso. Andei de pés descalços. Paulo disse assim: eu sei viver na fartura e sei padecer necessidade. Se precisar sentar no meio do mato, fazer fogo, caçar, me virar, eu sei. E se precisar entrar nos palácios onde Deus já levou, também sei, porque Deus me treinou. Pare de reclamar, Deus está te treinando nas fases, porque Ele vai te usar em lugares diferentes. Precisa andar de pé descalço, eu ando. Precisa andar a cavalo, você anda a cavalo. Precisa matar um boi, você matar um boi. Se precisar andar de avião, ande de avião. Se precisar entrar num palácio, já viajei 31 países pregando. Não tem problema, Deus está te preparando. Deus está te preparando. E aí, a intenção de Deus é gerar filhos seguros, filhos que repliquem a identidade divina sobre as pessoas, sem perder a sua humanidade. Porque a grande grandeza de Deus foi se fazer homem, se fazer pequeno. Então a tua humanidade não pode ser anulada e nem camuflada, porque a tua humanidade te coloca em contato com outro ser humano para falar de um Deus tão grande e tão poderoso. Os filhos que Deus quer gerar. Aí Deus se fez homem, e tem homem querendo virar anjo. É tão santo que virou anjo. Ei, deixa eu contar uma coisa para você. Nós já ouvimos milhares de vezes isso. Toda a igreja tem gente com problema, sim ou não? Se não tiver problema, porque não tem gente. Onde tem gente, tem problema, tem defeito, tem confusão, tem problema. Mas no meio desses problemas tem um Deus poderoso, transformando, abençoando, curando, libertando. Você pode dar glória a Deus. Não queira anular a humanidade de ninguém, e não esconda a tua, mas não faça disso um pretexto para viver no pecado. Não faça disso um pretexto para viver no pecado. E você que olha, por exemplo, Judas traiu, vendeu Jesus, porque ele começou a olhar só para a humanidade de Jesus, e esqueceu do que Jesus carregava, do propósito que Jesus carregava. Cuidado para não deixar a humanidade do outro ofuscar a unção que ele carrega. Apesar de todos os defeitos meu e da apóstola Cris, Deus nos chamou para ser pai espiritual da Recomeçar. E às vezes a gente nem se gosta muito. Eu falei hoje para os líderes aqui, e não tem problema se não gosta. Nós temos um propósito maior que os nossos gostos, que é o reino de Deus, que é ganhar almas. E às vezes você olha e diz: não, mas Deus levantou e eu tenho segurança. Essa casa tem um pai, esse ministério tem um pai espiritual. Sim, Deus nos levantou, e o nosso ministério Deus tem levantado e prepara, porque está chegando a hora em que Deus vai soprar, recomeçar para essa nação e fora dessa nação. Nós estamos em pleno tempo de expansão. Você pode aplaudir o Senhor, você pode reagir.
Todo grande embate precede uma grande conquista. Apesar dos defeitos e da humanidade do pastor Léo e a pastora Drica, eles foram os pais espirituais levantados em Joinville para gerar essas centenas de filhos para o Senhor. Apesar da tua humanidade e dos teus defeitos, quis Deus te levantar para gerar filhos. Pessoal, vamos analisar quem era Abraão. Abraão mentiu, entregou a mulher por influência financeira. Quem era Jacó? Jacó enganou, mentiu. Apesar de tudo isso, são os patriarcas. Deus não avalizou o erro deles, mas como houve arrependimento, Deus perdoou e manteve o propósito. Então eu quero te falar, tanto o teu pai biológico, quanto o teu líder espiritual vai ter humanidade. Meu pai tem irmã minha, irmão meu, vocês uma boa parte que conhecem, não sei se não estão por aqui, né, minhas irmãs, meus irmãos. Daqui a pouco eu vejo algum aí, que eu amo, e sempre, mas tem irmão meu e irmã minha que só viu o defeito no pai. E tinha aqueles defeitos mesmo. Mas eu decidi ver a fé do meu pai, a garra, as 4 a 6 horas de joelho que ele passou todos os dias, as centenas de vezes que ele leu a Bíblia. Ele me tornou um homem de verdade, que não dá volta, fala a verdade. Por isso que eu não gosto de gente de meias verdades. Ele me tornou um homem que não tenho preguiça, que acordo cedo, que trabalho, que resolvo as situações. Eu devo ao meu pai. E eu logo cedo, que eu não consegui gerar algum recurso financeiro, eu comecei a abençoar a vida do meu pai e minha mãe. E Deus começou a me prosperar, porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. E eu comecei a honrar, eu ativei a promessa. E Deus não está perguntando quem é o teu pai, quem é a tua mãe. Ele está dizendo para honrar. Honra ele. E por que eu falo, vamos resolver o problema de paternidade hoje? Porque tem gente que faz curso após curso, terapia após terapia. Meu pai, você já está velho, grandão, e ainda está choramingando o pai? Você já conhece o evangelho, a graça já te tocou? Toda vez, 100 anos, é o meu pai uma vez fez disso já uma muleta para viver se escorando nessa muleta. Quebra essa muleta hoje, perdoa o teu pai, libera, recebe a bênção paterna, vai para frente, porque o teu pai celestial está apostando em você. Você já tem filhos e você não pode replicar essa carência sobre os teus filhos. E não é só homem, mulher também. O meu pai uma vez, rapaz, eu ouço histórias. Domingo passado, foi retrasado, eu ministrei lá em Foz. Uma mulher veio, uma doutora veio e colocou uma carta. Quando cheguei em casa e fui ler, eu e a Cris começamos a chorar. Ela já venceu a etapa, mas ela falou: até chegar nessa igreja eu tinha um problema de pai, porque meu pai me violentou dos 7 aos 13 anos. Depois meu casamento não deu certo. Eu casei com um homem fraco, não deu certo. Problema muito sério no casamento. Depois eu conheci Jesus e fui para uma igreja que tem um casal de pastores, mas a líder é a pastora, e não tinha figura de pai. Aí ela falou: quando eu entrei na Recomeçar, ouvi o louvor, eu estava muito feliz. Quando eu comecei a ouvir sua voz, sua pregação, meu coração disparou e não entendi o que era. E hoje fazem 2 anos, ela falou, que eu entendi que Deus é meu pai. Eu perdoei o homem que me violentou, e eu estou leve e preparada para prosperar e para curar pessoas. Comecei a chorar. Isso ficou dentro de mim uma semana, vendo o tamanho da grandeza da graça. E aí tem gente que o pai resmungou, puxou a orelha, deu um tapa no ouvido, sei lá o que. A gente foi dessa geração. Quem foi dessa geração aí? E sabe uma coisa, deu certo. Hoje eu nem posso falar isso, que a pouco vai me incomodar, né? Ainda mais se colocar na internet esse trem. Mas o seguinte, tem uma piazada aí que precisava de uma vara, meu entendimento, tá bom? Eu tenho cicatriz aqui, meu pai me grudou um chicote aqui, cortou, tem uma cicatriz aqui. Mas se não fosse isso, eu não era fácil, pessoal. Entendeu? Não
não era me colocou na linha. A gente não ousava levantar a voz para o pai e a mãe, a gente respeitava, sim ou não? Agora tem uns metidos aí, grita com o pai, grita com a mãe, sai, bate porta, pega o carro, bate, fala o que quiser, e o pai e a mãe tipo uns idiotas dentro de casa. Te levanta em nome de Jesus com autoridade. Coloca essa gurizada a trabalhar, coloca todo mundo no lugar, manda levantar cedo, largar o celular, sair um pouco da Netflix, manda trabalhar, ler a Bíblia. Lá em casa é o seguinte, nós orávamos de joelho, e vou falar para vocês, nós orávamos de medo, porque se não orasse, apanhava, e funcionou. E o pai dizia, tem que escutar a voz. Por isso que nós orávamos alto, grita alto todo mundo. O pai dizia assim, se não escutar a oração, a cinta pega. Nós orávamos um mais alto que o outro, virava uma gritaria. Não tinha demônio que ficasse ali dentro. Era desse jeito, e funcionou. Então é o seguinte, lá em casa tem regra, certo? Enquanto está dentro da minha casa, vai ter oração, vai ter palavra. Não ouço música de certo tipo, não quero música, não quero isso. É dentro da casa, sempre foi essa regra. Está abaixo do meu teto, embaixo da minha autoridade, vai funcionar assim. Larga a mão de ser frouxo, pai, se posiciona. O teu pai precisa ter uma figura de o teu filho precisa ter uma figura de autoridade, uma referência. Uma referência. Aí a ausência da identidade paterna no homem torna o homem um banana, e a mulher sai mandando porque o homem é frouxo. O homem seguro, não cura. E aí o filho olha o invertido. A mãe manda no pai. Quem é a autoridade aqui? A filha já sai desconfigurada também, vem um monte de problema na família, distorce. E não é briga, não é autoritarismo, mas tem que ter uma direção. Amém? Amém? Esses dias nós fizemos uma viagem com um amigo, e ele levou o filho junto, e fui eu e a Tainá. E o menino queria ganhar, eu esqueci o nome, um óculos da Apple, que assiste filme no óculos. Como que chama? Alguém sabe ou não? Tem ninguém de tecnologia que sabe. Não é o Ray-Ban Meta. Como que é? VR. Sei que o cara assiste tudo ali. E ele queria ganhar, acho que é 10 ou 15 mil reais. E o pai disse assim, só se você acordar cedo, trabalhar, porque o piá está dormindo demais. E o menino foi, e ele disse, ó, vamos entrar na caminhoneta? E tu pede uma ideia para o Nicolete, para a Tainá. E o piá entrou com tudo, argumentador, falou, tu sabe, tal. E argumentou e falou, eu disse que o meu pai tinha que apostar antes de eu começar a fazer, ele tinha que acreditar em mim, que daí eu vou acordar cedo. E daí ele foi perguntar para a Tainá. A Tainá falou, ó, quase sei o nome agora, né? Ó, fulano, você está pedindo para o teu pai te pagar aquilo que é tua obrigação fazer, acordar cedo e trabalhar. Eu lá em casa, eu cheguei na casa do pai, era adolescente, e ela disse, eu queria dormir até mais tarde, e ele arrebentava a porta se eu não abrisse, falava, é hora de acordar, vamos tomar café, chimarrão, vamos orar, vamos trabalhar. E eu tinha sono, eu tinha que vencer o sono, então eu comecei a dormir mais cedo, porque eu tinha que acordar cedo, e eu ganhei ritmo. Só que hoje ela tem 24 anos, tem uma empresa, tem um apartamento lindo no centro de Foz do Iguaçu, que vale mais de 1 milhão, que ela construiu com o trabalho dela. Não é uma parasita que fica sugando. Os teus filhos estão te sugando é porque você gerou parasita. E aí o menino, aí eu falei também, eu sei que o menino deu um sono, acho que ele dormiu a viagem toda, não falou mais. Não falou mais, porque ele achou que iria convencer, porque o cara tem argumento. Só que ele foi certeiro, e as coisas são assim. Então é o seguinte, eu estou querendo te dizer o seguinte: homens e mulheres com paternidade resolvida geram filhos fortes. Amém? Homens e mulheres com a paternidade mal resolvida geram filhos fracos de identidade. Hoje a gente vê, eu e a Cris estamos na fase dos pais bobos, né? Acho que todo mundo tem, que a criancinha começa a crescer e você para aquilo é uma festa, para o outro não tem nada a ver, mas para a gente, meu Deus, é assim ou não é, Adílio? Você está também bobão ou não? Meu Deus, a minha filha. Só que a Antonella é muito, já tem uma personalidade, né? Muito forte, não sei por quem puxou. Aí o seguinte, ontem uma empresária ali em Balneário, daí colocou, muito querida, foi na sexta, ela andando sobre um banco assim, falando, vai, desfila na passarela, e a Antonella foi, andou até o final. Ela disse, agora volta. A Antonella disse, não. Aí ela falou, volta para ti. Ela fez assim, não.
E já foi para descer, tipo, eu não quero. Já tenho opinião formada. A mulher olhou para ela e falou: meu Deus do céu, eu não quero, não faço. Quer? A gente pergunta, quer? Não, não quero. Quer? Ela tem opinião. O teu filho tem que ter a capacidade. Porque assim, pessoal, deixa eu te falar, a pessoa que não sabe dizer não é uma crise de identidade interna. E sim também, a Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim ou o que passar disso é de procedência. Pessoas com paternidade mal resolvida, eles ficam em cima do muro, não é nem sim, nem não. Eu vou ver, vamos ver que não tem nada. Então você tem que saber dizer sim e saber dizer não. Você tem que resolver isso. E eu quero orar. E aí eu preciso falar o seguinte: em cima dessas feridas de paternidade mal resolvida, e aí vem gente ferida com a igreja. Tem gente que chega lá na igreja, e aí quando vai conversar, principalmente quando a gente estava atendendo a igreja local, chega e diz assim: eu fui ferido pela igreja, porque eu trabalhei como pastor, como obreiro, sei lá, anos na igreja, a igreja não reconheceu. Aí eu falo para ele: é que você não entendeu o reino, porque ninguém trabalha para a igreja. Eu desde os 18 anos pastorei a igreja, eu nunca trabalhei para a igreja. Eu trabalho para Deus, como gratidão por tudo aquilo que Ele fez por mim. Então eu só trabalho por gratidão. Eu não trabalho pelo salário que ganho da igreja, pelo que entra na igreja. Eu trabalho por gratidão. Quando eu trabalho por gratidão, nenhuma igreja me fere, porque é Deus que está vendo e vai julgar todas as coisas. Amém? E aí vem muitas pessoas feridas também com paternidade biológica, paternidade espiritual. Vem pessoas com tantas distorções, e em cima dessas feridas, preste atenção, vem comigo, preste atenção. Quem está comigo assim, diga glória a Deus. Não, então pouca gente está. Quem está comigo, levante a mão assim, diga glória a Deus. Deixa eu te falar, em cima dessas feridas de distorção da paternidade, os demônios se aproveitam para escravizar uma geração. Para travar a tua vida, para colocar cadeias ao teu redor, cadeias espirituais. E eu estou aqui hoje para falar para você. Coloca o versículo, coloca o versículo anterior a esse aqui, ou coloca o texto bíblico aqui, que eu já vou te dar comando. O texto bíblico. Está aqui, ó. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Próximo versículo. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de quem? Aos que crerem no seu nome. Segura aqui esse texto. Esse texto é poderoso. Nós vamos travar uma batalha espiritual agora, e Satanás vai perder a guerra na tua vida. Fica em pé. Deixa eu falar para você uma coisa. Olhe para mim. Eu vou contar até 3 e você vai estender a mão. Deixa a luz assim, deixa a luz assim. Não mexe o cenário, por favor, deixa assim. Olha aqui, você vai estender, deixa a luz ligada no auditório. Eu quero ver o rosto do povo. Com a mão estendida, mão direita para frente assim. Vamos lá, mão direita para frente, forte, forte. Mão, estenda essa mão aí, ó, mulher, vamos lá. Olha ali, ó. Eu vou contar até 3 e você vai repetir. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Por que você vai falar isso? Porque quando você falar isso de forma profética, as cadeias espirituais malignas vão cair por terra na tua vida, porque você está dizendo: eu aceito a filiação de Jesus ao Pai, eu aceito minha filiação, eu sou filho de Deus. Quando você começar a repetir, escute, o inferno vai estremecer, as enfermidades vão sair do teu corpo, a crise de identidade vai sumir, os seus filhos serão curados, as suas filhas serão curadas, as portas vão se abrir, a dor e a carência emocional vai embora, tudo aquilo que alimentava os demônios vai embora. Está entendendo ou não? Eu vou contar até 3 e você vai falar de forma profética. 1, 2, 3. Oh! Não. Você ainda não entendeu.
Eu gostaria que você falasse com todo entendimento, com toda a força dos teus pulmões. Você está numa batalha espiritual. Eu estou citando a Bíblia. Contra a palavra não há resistência, não há demônio que se... Ei, escute. Quando Jesus foi tentado, ele citou a Bíblia, o diabo se calou. Quando você vai citar a palavra e vai quebrar maldições da tua vida e da tua casa. Ah, o milagre de Deus. Então você precisa ter esse entendimento. Agora eu vou pedir para você levantar as duas mãos. Você vai evoluindo. Acabou que você levanta os pés, em nome de Jesus. Levante as mãos firme para frente. Vou contar até 3. Você vai falar em alto e bom tom. Vai soltar a voz de verdade. 1, 2, 3. Fica tranquilo que é só um ensaio. Levante suas duas mãos de novo. Isso que vai pegar fogo agora. Eu quero dar um comando ao mundo espiritual agora. Espírito de orfandade, escute essa mensagem. Você vai sumir da vida dessa pessoa. Ó, escute. Nós vamos falar sequentemente 3 vezes. E você vai fazer todo o teu corpo vibrar. Se você sentir, quando terminar, cada vez você vai dar um salto, um grito, você vai fazer alguma reação. Tá bom? Nós vamos falar 3 vezes seguidas, certo? Quando terminar, eu já vou levantar a mão e nós vamos começar de novo, ok? Levante as mãos aí, vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma vez, vamos lá. Mais uma vez. Agora sim. Escute. Agora você coloca as duas mãos no peito. Coloca as duas mãos no peito. Se você consegue falar decor, você fala decor, senão você vai abrir o olho. Aí você fecha o olho se você consegue falar decor. Tá bom? Se você não consegue, você vai abrir o olho. Mas põe as duas mãos no peito, respire fundo. Antes de você falar, diga assim: demônios. Diga bem forte: demônios, espíritos malignos, espírito de orfandade. Essa vai para você. Escute o que Jesus falou. Escute o que Jesus falou. Agora vamos lá. 3, 2, 1. Filho de Deus, aos que crerem nos nome. Shekalabashura kalabashera bakalabana. Recatarabashara catarabashara bacarabashara bacalabashura bacandara. Labrashura baca. Escute. Esse que é teu pai, coloca o Salmo 23 aqui. Esse que é teu pai, um cara que teve experiência com ele, coloca o Salmo 23 aqui. Um cara que teve experiência com ele, com esse Deus que é pai. Ele escreveu esse salmo. Vamos ler todo mundo junto. Vamos levantada de novo as duas. Vai ser profético. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui agora nessa noite. 3, 2, 1. Próximo versículo. Vai passando, vamos lá.
tua vara. Certamente. Escute, você que está com medo da doença, você que está com medo da crise, você que está com medo das dívidas, você que está com medo do problema no casamento, você que está com medo do aluguel, você que está com qualquer tipo de medo, volta para o versículo 1, para o verso 1 do Salmo 23, todos vamos ler novamente, agora de forma profética, mais forte, tem algo que Deus está fazendo aqui nessa noite. Levante as duas mãos, seja profético para a tua vida. 3, 2, 1. Certamente. É Bíblia, não é técnica de neurociência, não é jargão, não é nada disso não é efeito emocional, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Esse Deus é incrível. Levante sua mão direita, feche seus olhos. O menino que estava junto num voo, e o voo começou com uma turbulência muito forte, você já sabe, quem sabe da história. E todo mundo estava em grande desespero. E um menino de, 5, 6 anos sorria brincando com carrinhos dentro do avião. Uma mulher aborda e diz: menino, tu não sabe que nós estamos quase morrendo? Esse avião está prestes a cair. Ele continua sorrindo e brincando. A mulher se incomoda e chega e diz: por que você está tão tranquilo? Brincando? E ele fala: tia, é que o meu pai é o piloto e eu conheço meu pai. Se Deus é o piloto, segura na mão de Deus e vai. Segura Cante. na mão de Deus. Cante com a mão levantada. Segura na mão de Deus. Ela te dará. Não temas, segue adiante. e não olhes. Não olhes para trás. Segura. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela Te sustentará. Não temas, segue adiante. e não olhes para Não trás. olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Tem mais uma estrofe aí, não tem? Sabe? Quiser te
Apertei todos os músicos aqui. Escute, segura até nós orar que eles vão achar essa letra. Em nome de Jesus eu profetizo. Do tempo que o Léo era jovem, eu sei que faz tempo. Pessoal, olha aqui para mim. Eu vou orar agora. Escute. Por pessoas que não têm certeza, não tinham até agora que Deus é o teu Pai. Quem sabe como filho pródigo você abandonou e hoje você quer reconciliar, fazer uma nova aliança. Enfim, você não tem essa certeza que Deus é o teu Pai. Mas você entendeu que quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. E você quer vir aqui diante do altar agora, fazer uma nova e eterna aliança com Deus. Eu vou repetir, olhe para mim. E eu quero que os intercessores entrem em oração agora. Você que é homem e mulher de Deus, comece a orar. Tem uma batalha espiritual travada na vida de pessoas aqui. Você que não tem certeza, até hoje você não tem certeza que Deus é o teu Pai. Ou você abandonou porque você já não tinha muita certeza. Ou você nunca declarou publicamente que Jesus é o teu Senhor. E a única forma de que a paternidade divina venha sobre a tua vida. Onde está você? Venha diante do altar agora. Saia da tua cadeira se você quer fazer essa aliança publicamente. Agora é isso, pode vir. Pode vir, eu vou te aguardar. Deus está chamando alguém. Deus está chamando alguém para entregar a vida para Jesus, ou para fazer uma nova aliança com Ele. Pode vir, eu vou aguardar. Eu sei que tem alguém aqui, o Espírito Santo está te chamando. Eu vou aguardar. Pode vir. Pode vir aqui. Pode vir que tem mais pessoas. Pode vir, pastor, fica. Onde tem mais alguém? Foi tocado por essa palavra e você quer entregar a tua vida para o Pai. Você quer sair daqui com certeza? Pode vir. Olhe para mim, vocês dois. Como que é o teu nome? Bruno, fortão, Bruno. Você malha? Um pouco, dá para ver, né, cara? Tudo bem? Qual que é o teu nome? Laísa. Tem uma guerra espiritual contra o casamento de vocês. Muito forte. Hoje esse demônio perde as forças aqui diante do altar. Você tem filho? Você quer ter filho? Você quer ter filho? Vocês estão casados ou estão enrolados? Vão casar? Ano que vem. Acelera o passo aí para casar que vai vir filho aí. Vocês vão ser uma família exemplar. Deus está quebrando uma maldição que veio do teu pai. Deus está quebrando uma maldição. Ele foi alvo de um monte de maldição. Não vai replicar sobre a tua vida. Vai dar certo o teu casamento. Perde a insegurança. Vocês vão ter filhos. Você vai ser feliz. Porque vinha uma maldição da tua mãe também. Não dava certo as coisas. Ela sofreu muito. E o diabo ia atacar um câncer no teu estômago por causa de problemas emocionais. E Deus está queimando essa dor no teu estômago agora. Deus vai curar essa mulher porque era um problema espiritual. Cheque a nagalabashura bacandara. Cuide que ela pode cair. Na calabashura bacalabacheira bacarabanai. Rabacatarabashura bacandarabacheira labacassura bacandarai. Toca, Jesus, toca, 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 toca. Mais. Cura, cura, cura. Quebra essa maldição agora da saúde física. Aqui tem mais gente que vai vir agora. O Espírito Santo vai buscar pessoas. Tem pessoas que precisam vir agora fazer uma nova aliança com Deus agora diante do altar. Não é brincadeira, é Deus te chamando. Pode vir. O Espírito Santo é incrível. Qual é o teu nome, grandão? Você é alto. Quantos metros médio? 1,83. Você é grande, ó. Tudo bem? Teu nome é? Guerra também em vocês. Uma parte da profecia deles é para vocês também. Tem uma batalha travada espiritualmente. Ricardo, Deus vai, através dessa tua aliança, vai quebrar um bloqueio na tua vida.
se é uma dor consciente ou inconsciente que você carrega da tua infância, está te bloqueando. Vai quebrar isso. Às vezes a gente tem dificuldade de expressar, porque a gente tem bloqueios. Mas na origem, em Deus, você não é assim. Deus vai te restaurar o estado original que Ele te criou. Você crê? Você crê nisso? Também a bênção e a libertação que Deus vai fazer na tua vida vai alcançar eles também ainda mais. Vão ampliar a visão. Vão ampliar a visão sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou aguardar porque tem mais algumas pessoas. Eu vou aguardar 1 minuto. Deixa eu explicar de novo. São pessoas que não têm certeza, tem alguma crise sobre Deus ser o teu pai, e você precisa fazer uma nova aliança com Deus. Eu vou te aguardar por mais 1 minuto. E o Espírito Santo me trouxe até aqui para trazer essa mensagem. Então eu gostaria que você entendesse. Levante sua mão e ore. Todo mundo levante a mão e ore. Entre em oração, ore. Você que é crente, ore. Ore, solte a tua voz e ore, enquanto os pastores já estão orando aqui. Tem mais 3 pessoas para vir correndo aqui na frente. Fosse eu vim agora. Você sabe que Deus está te chamando. Agora teu corpo até entrou em crise, você começou a tremer. Vem aqui agora, Deus está te chamando. Eu vou te aguardar por mais 1 minuto. Vem. Deus está te chamando. Quebra todo o teu orgulho e vem agora. Eu vou te aguardar. Vou te aguardar por 1 minuto. Vem agora. Vem agora, o Pai te chama. Vem, pode vir. Veio 2 pessoas, tem mais uma pessoa para vir. Pode orar com elas aqui, com eles. Tem mais uma pessoa para vir. Espírito Santo, traz essa pessoa agora. Pode vir. Aleluia. Eu sei que tem mais alguém, vê essa moça, glória a Deus mas tem alguém para vir. Vem. Tem mais alguém para vir. O Espírito Santo está agindo. Ore mais. Entre em batalha espiritual. Deus vai agir. Vem que Deus quebra uma algema da tua vida. Eu quero uma mulher orando para essa mulher. Deus vai curar enfermidades do corpo dela. Ela tem dores no corpo. E é um problema espiritual. Me dá sua mão. Como que é o teu nome? Moça, Jesus vai te curar. Você lutou ali. Você é uma mulher forte, mas tem dores na junta, no corpo. Tem um problema na região do teu abdômen, da bexiga, não sei onde é. O Espírito Santo me mostra nessa região. Deus vai te libertar agora de um problema. Você passou uma dor muito grande. Apóstolo Cris, vem aqui. Cura, Jesus. Ora com ela.